16 minutos para 1 da tarde, ótima tarde para vocês, bem-vindo ao esporte aqui do Balanço Geral. E em noite frustrante para o torcedor da Chapecoense, o Verdão empatou com o Fluminense e segue na zona de rebaixamento. E o pior de tudo, né, gente, durante toda a parada para a Copa América. Vamos ao jogo. Entraram em campo pressionados após os resultados da quarta-feira. E reencontro foi a palavra que definiu a partida entre o Verdão catarinense e o tricolor carioca. Por muito tempo, o capitão do Flu, o zagueiro Gum, agora defendendo a Chape, enfrentou seu ex-clube. O segundo reencontro da noite foi com o ex-goleiro da Chape, Jandrei. Hoje, no Genoa da Itália, esteve com os jogadores do Verdão no vestiário e aproveita as férias para revisitar o clube e torcer pela Chapecoense. Cheguei dando sorte, né? Gol logo no começo, mas importante é ver o carinho que o pessoal tem comigo ali, o pessoal da diretoria, o pessoal do clube, até os torcedores têm muito carinho comigo, então fico feliz com isso, fui muito feliz aqui e sempre que puder vou voltar aí para prestigiar, para acompanhar e para torcer. O gol que Jandrei citou saiu logo aos 3 minutos, depois do cruzamento de Camilo. Quem se reencontrou com o caminho do gol foi o artilheiro Everaldo, que meteu a cabeça nela e chegou ao 5º gol no Campeonato Brasileiro. Depois do gol, a Chape ainda criou mais algumas oportunidades. Aos 7 minutos, Camilo bateu falta e Agenor defendeu. Everaldo também quase ampliou aos 9 minutos. Ele foi lançado por Campanharo, mas o goleiro Agenor acabou defendendo. Aos 17 minutos, o capitão Douglas cabeceou por cima. Depois dos 21 minutos, no toque de bola, o Fluminense acordou e criou as primeiras oportunidades. João Pedro bateu cruzado e Tiepo defendeu. Depois, aos 37, o VAR entrou em ação e anulou o gol de João Pedro. No finalzinho do primeiro tempo, o Brenner também arriscou para a defesa de Tiepo. O Fluminense iniciou os últimos 45 minutos ditando o ritmo de jogo. Aos 5 minutos, Caio Henrique criou a primeira oportunidade da segunda etapa, mas bateu por cima. Depois de mais de 3 minutos, reclamações e vaias nas arquibancadas, com o auxílio do VAR, Ricardo Marques Ribeiro marcou o toque de mão do capitão Douglas. Pênalti para o Fluminense, que Paulo Henrique Ganso bateu e converteu aos 13 minutos. Aos 24 minutos, Everaldo perdeu grande chance, cara a cara com Agenor. Ele bateu para fora. Depois disso, a arbitragem tomou conta do jogo e a torcida, completamente irritada com o juiz, gritou vergonha nas arquibancadas da arena. Aos 35 minutos, o capitão da Chape ainda perdeu uma grande chance. Depois da casquinha de Ailon, sozinho, Douglas jogou por cima do gol de Agenor. O jogo terminou aos 52 minutos da forma que a Chapecoense mais temia. O empate com o Fluminense na Arena Condá, na combinação de resultados. O Verdão dorme pelos próximos 30 dias na zona de rebaixamento. Eu fico muito feliz por isso, né? Fico muito feliz pela artilharia, porque é uma meta pessoal, mas o que incomoda eu trocaria essa artilharia por uma posição melhor na tabela. Mas é assim, futebol é assim, agora é, como eu falei, é descansar e depois voltar ao trabalho para poder consertar tudo isso. Por mais que você tenha finalizado o jogo em cima do adversário, criando oportunidade de gols, a gente não teve a competência para vencer, né? E com isso a gente deixa de somar 2 pontos do Campeonato Brasileiro, né? E agora a gente tem que trabalhar dentro de uma parada para um retorno de campeonato mais forte, sabendo que já temos um jogo dentro de casa diante do Atlético Mineiro, onde a gente tem que jogar bem, mas a gente tem que vencer os nossos jogos. E aí, Badá? Como é que tá? Tudo bem, tranquilo. Mas tranquilo não, né? Não, nada bem e nada tranquilo. Em relação à Chapecoense, a gente viu aí um empate frustrante diante do time sub-23 do Fluminense. Não foi o Fluminense que veio jogar aqui, não foi o Fluminense que conseguiu aquela virada espetacular contra o Grêmio pelo placar de 5-4. E digo por quê. 11 jogadores do Fluminense não puderam jogar ontem. 11. O Rodolfo, goleiro, lateral direito Gilberto, zagueiros aqui, ó, Matheus Ferraz, o Digão, o Léo Santos, meio de campo o Ayrton, o Bruno Silva, o Ian Gonzalez e o Miguel e os atacantes Pedro e Luciano. 11 jogadores. A média de idade desse time que empatou com o Fluminense é de 22 anos.
Jogadores ali que estão desde dezembro sem receber direito de imagem. Tem jogador ali no Fluminense que está 5 meses sem receber direito de imagem, que a gente sabe que é a parte maior do salário de todo jogador de futebol. A parte pequenininha vai na carteira de trabalho. O direito de imagem, que é o grosso, estão há 5 meses sem receber. E a Chapecoense não conseguiu ganhar do time sub-23 do Fluminense, que veio jogar aqui com jogadores de 20 anos e 19 anos. E aí depois eu tenho que escutar o Ney Franco, o Newton Drummond, dizer que não, o futebol tá bom, o time tá jogando bem, fez uma boa partida, mas não conseguiu a vitória. 9 jogos, 27 pontos, conquistou 8, 29% de aproveitamento. Então, frustrante, frustração total, era jogo para a Chapecoense ganhar. Tipo de jogo que antigamente a Chapecoense patrolava o adversário, podia ser quem for. Hoje está assim. Hoje empata em 1-1 e o técnico e o principal dirigente do futebol acha que está bom. Busca méritos num empate com o time que média de idade de 22 anos dos jogadores do Fluminense. E o Ney Franco tem responsabilidade nisso pela maneira como o time jogou. Por que não jogou o tempo todo como começou o jogo? O Chapecoense começou pressionando, atacando, marcando saída de bola, dificultando, porque a gente sabe como é que joga os times do Fernando Diniz, joga tocando a bola, não pode dar chutão, não pode dar balão, marca os caras aí, a Chapecoense começou assim, marcando a saída de bola, fez 1-0, a gente viu ali, belo gol do Everaldo, há 3 minutos, teve a oportunidade para ampliar, mas continua jogando assim, não, daqui a pouco foi recuando, e aí é a responsabilidade do treinador, foi recuando, já no primeiro tempo a bola estava viva, perto da grande área do Tchepo, no segundo tempo continuou assim, até que o Douglas cometeu o pênalti desnecessário, que o árbitro de novo estava deixando passar, e aí o VAR teve que intervir para marcar o pênalti para a Chapecoense, e o Paulo Henrique Ganso converteu. Depois disso a Chapecoense resolveu acordar para o jogo, daí começou a ir para cima, daí faltou calma, tranquilidade e capacidade na hora da conclusão. Perdeu algumas chances que não pode perder. E assim vamos para a parada na Copa América na zona de rebaixamento. E o primeiro semestre foi embora e nada a comemorar. Nada a comemorar. Muito dinheiro gasto, muito investimento e nenhuma razão para comemorar os 6 primeiros meses da Chapecoense. Perdeu o título estadual, que tinha certa obrigação de ganhar. Poderia ter ganho dentro de campo, sem aquela polêmica dos pênaltis. Foi eliminada na primeira fase da Sul-Americana, aqui pelo União La Calera. Na Copa do Brasil avançou até encontrar um grande, encontrou o Corinthians, caiu fora, e o Campeonato Brasileiro um péssimo começo e está na zona de rebaixamento com 22%, 29% de aproveitamento. Então, muito investimento para pouco retorno. E aí o Newton Drummond, a gente acho que vai ouvir ele falar agora, o Ney Franco, não, vamos trabalhar, é apenas 4 pontos, 3, 4 pontos do 10º colocado, ganhando do Atlético Mineiro já sai desta situação difícil, mas e ganhar? Por que não ganhou do Fluminense ontem, que veio jogar aqui sem 11 titulares e com uma média de idade de 22 anos? Porque faltou capacidade, faltou competência. Então, esse período de parada de Copa América tem que ser refletido isso pela diretoria, que é quem tem a responsabilidade de analisar o que está acontecendo e tomar as medidas para que a Chapecoense não sofra na volta o que sofreu até agora, porque o primeiro semestre não temos nada, absolutamente nada a comemorar. Pois é, Badá, eu vou mostrar mais uma vez a imagem da classificação, porque isso deixa o torcedor irritadíssimo. O Chapecoense está ali, ó. Z4, nós vamos ficar 30 dias falando disso. Chapecoense ali, 17ª colocada, 8 pontos, junto com o Cruzeiro também e com o Fluminense, para o Fluminense, que o Fluminense pulou pro lado de lá, né? Tá fora. Era ter vencido o jogo hoje, estava aqui, ó. Estava aqui com o Ceará, aqui com o Atlético Paranaense, estava tranquilinho, para parada na Copa América numa boa, mas não foi competente, não teve capacidade para ganhar do time sub-23 do Fluminense, então merece estar na zona de rebaixamento por incapacidade do time e do treinador. Pois é, Badá, ao final da partida, inconformado com o resultado, o presidente da Chapecoense, o Plínio Davi Nenes Filho Maninho, desabafou, disse que é preciso limpar o ambiente. Serão 30 dias de dificuldade para todos nós, para o torcedor, entendeu? Para todo mundo. Então, o resultado é péssimo. Entendeu? E nós vamos procurar, nesses 30 dias, fazer algumas coisas que possam melhorar o clube. Né? E vamos tomar a atitude que precisa tomar com muita rigidez, independentemente das consequências que imagino que a gente possa ter com relação ao futuro das questões que nós vamos levantar. Nós vamos tomar uma atitude para melhorar, entendeu, o trabalho dentro da Chapecoense, que não é um trabalho que tem alguma coisa a ver com o nosso treinador e a nossa equipe, mas sim com algumas pessoas que compõem
justamente o quadro de futebol. Não adianta nós chamarmos jogadores, trazermos aqui, entendeu? Para melhorar, entendeu? Aqueles 11, 12 que estão ali, que são comprometidos com o clube e que dão a sua vida, entendeu? Pelo clube, né? E que às vezes jogam machucados, entendeu? Mostrando o que eles representam para nós. Esses são dignos, entendeu? De uma grande saudação por parte de toda a direção. Aqueles que se escondem naquilo que não existe e procura tumultuar o ambiente, não permanecerão aqui dentro do Chapecoense. Não é departamento de futebol. Eu estou me referindo a assuntos muito claros, entendeu? Que estão acontecendo aqui dentro e que nós não vamos permitir que continue. Essa é uma decisão que eu tomei agora com os demais membros da direção do clube. Nós vamos tomar a decisão que precisa ser tomada. Para quem, nós sabemos quem, e vamos tomar atitude com eles. Com relação aos que vêm, se existir a possibilidade de trazer algumas posições necessárias, nós vamos buscar. Mas primeiro nós temos que limpar. Para quem foi esse recado, Badá? Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, ó, das 3 entrevistas que nós ouvimos ontem depois do jogo, do Ney Franco, do Newton Drummond e do Maninho, a do Maninho foi a melhor. Foi a mais lúcida, inclusive na análise do jogo, dizendo que a Chapecoense começou bem o jogo, que foi para cima, que fez 1-0, que poderia ter feito mais, que depois recuou, depois cometeu o pênalti, na opinião do presidente, o pênalti foi, e foi mesmo. Não pode mais ir com os braços abertos como o Douglas, que esteve mais uma vez numa noite infeliz, além de cometer o pênalti, perdeu 2 oportunidades, uma muito clara no segundo tempo, mas não é crucificar apenas um jogador, mas de fato o Douglas não vem jogando bem. Mas o Maninho fez uma análise perfeita. E depois daí ele falou muito claramente que existem problemas de vestiário, problema de falta de comprometimento de alguns. E eu te digo para ti que não será surpresa se o Rildo não permanecer, atacante Rildo, que até agora não disse a que veio. Só está no departamento médico, é bom jogador, eu apostei muito, vibrei quando a Chapecoense contratou o Rildo, mas é uma decepção, porque não joga, falta comprometimento. E o outro é o Marcos Vinícius, que nem jogou até agora e que já viajou para o Rio de Janeiro. Eu acho que esses dois aí estão fora do projeto. Pois é, teve mais fala. O diretor executivo da Chapecoense, o Newton Drummond, também falou e enfatizou, Badá, aqui a cobrança para a Chape volta a vencer existe dentro do vestiário, ou seja, o pessoal discute esse assunto e o time tem apresentado boas atuações, segundo ele. A cobrança para voltar a vencer, lógico, todos nós queremos vencer, todos trabalham para isso, né? Os treinamentos têm esse objetivo. Quando se entra em campo, se entra para ganhar, e a Chapecoense tem demonstrado isso, só que os resultados não estão acontecendo. Né? Evidentemente que isso tem que mudar, em algum momento vai mudar. Por quê? Porque pelo menos o trabalho está acontecendo e está havendo uma evolução. Então nós entendemos que em determinado momento nós vamos conseguir vencer e aí vamos somar pontos. Isso é dentro do que nós entendemos é o que está acontecendo, ou seja, o time bem postado, o time trabalhando bem, o time tendo evolução, porém não está conseguindo resultado positivo. Mas se nós estivéssemos jogando mal, não tendo nenhum tipo de posicionamento adequado dentro de campo, nós não íamos ter a perspectiva de que o momento vai chegar à vitória. E aí, Badá? E depois desta entrevista, o Newton Drummond, nada contra. Cada um tem a sua vida. Pegou o táxi, foi para a rodoviária, pegou o ônibus e foi para Porto Alegre. Não deveria. Deveria estar aqui. Porque é nesse momento que a diretoria vai se reunir e vai tomar decisões. Ele, como diretor executivo, ele deveria estar presente neste momento, mas não, viajou para Porto Alegre. Então, não gostei da entrevista dele e até pelo semblante dele, com esse sorriso aí. Não tem motivos nenhum para estar sorrindo, porque a Chapecoense está na zona de rebaixamento. A Chapecoense de 9 partidas ganhou apenas 2. Então, só faltou ele, o Ney Franco, dizer, não, o resultado é um mero detalhe no futebol. Uma vez o Carlos Alberto Parreira ficou marcado a vida inteira porque disse que o gol era apenas um detalhe no futebol. Só faltou o Newton Drummond e o Ney Franco dizer, não, o resultado é apenas um detalhe no futebol. O importante é que estamos jogando bem. Mas jogando bem aonde, meu querido e minha querida? Aonde que está jogando bem? Você não consegue ganhar do Fluminense, do time sub-23, média de idade de 22 anos do Fluminense, que estava sem 11 jogadores, todos em nível de titularidade. Como que joga bem e ganha? Como que joga bem e ganha? Então não está jogando bem. Não jogou bem em Campeonato Catarinense, não jogou bem em Sul-Americana, não jogou bem em Copa do Brasil e não jogou bem em Campeonato Catarinense porque até agora a temporada é muito ruim. Então o seu Newton Drummond deveria estar aqui hoje, com a diretoria reunido para tomar decisões. Mas não, viajou para Porto Alegre, boa viagem, boas férias para eles, terão agora 10 dias de férias. A Chapecoense só se reapresenta no dia 24 de junho, na outra segunda-feira. 10 dias
10 dias de férias. Eu vi a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, depois da vitória do Vasco, que ontem ganhou de novo, do Ceará. Quando ganhou do Internacional, foi perguntado para ele, como que serão as férias na parada da Copa América? Ele disse, não vai ter férias. Não vai ter férias porque o Vasco está na confusão. Enquanto estiver na confusão, é 5 dias de folga e depois vamos trabalhar. É só no projeto. Está na confusão. Está na confusão o Vasco. Não pode dar muitas férias. 5 dias o Vasco, que agora saiu da zona de rebaixamento. E a Chapecoense na zona de rebaixamento, 10 dias de férias. Mas está tudo certo, já havia planejado antes. O que não estava planejado é ir para a parada nessa zona de rebaixamento. Mas vamos em frente. Segue o baile, né, Badá? Se enterramos em campo aberto. Mas está tudo certo. 30 dias de férias, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a única entrevista, não teve só a entrevista do presidente que foi polêmica. Na saída dos jogadores, além das constantes vaias para a arbitragem, o jogador do Fluminense, o Paulo Henrique Ganso, ele, o Ganso, né? É o Baricorodo. Enquanto concedia entrevista, também se desentendeu com a torcida chapecoense, Sim. né? E ele falou aí na zona mista, então, para a imprensa. O torcedor tava cuspindo ali, xingando. Eu já acabei de falar com teus amigos ali, né, teus companheiros de trabalho. Acho que eles deveriam ter um pouquinho mais de respeito com o jogador. Cuspir, ninguém pode fazer isso com qualquer ser humano, né? Não pode. É errado. E não pode provocar torcedor também. Ele saiu provocando o torcedor do Chapecoense. Então, saiu fazendo assim, quem faz assim, é porque está pedindo mais. E o torcedor vaiou. Está errado, fica feio, está repercutindo. Deus o livre, está massacrando a torcida da Chapecoense, torcida dos outros clubes, pela fala dele, que quando aconteceu o acidente, todo mundo foi solidário à Chapecoense, e é verdade, a gente já cansou de agradecer, só que voltou tudo para a normalidade. A Chapecoense segue a sua vida, o torcedor também, e ele provocou o jogo inteiro, arrumou encrenca o jogo inteiro, e depois, quando foi sair, começou a fazer assim, a torcida começou a vaiar, ele começou a fazer assim, pediu para ser hostilizado e foi. Pois é. Bom, a quinta-feira também foi de notícia boa para a Chapada, acredita? Sim. Foi notícia boa. Tivemos uma informação importante. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, revogou a suspensão preventiva do goleiro João Ricardo, que poderá então treinar e também vestir a camiseta verde e branca na Série A do Campeonato Brasileiro. Flagrado no exame antidoping, João Ricardo foi suspenso preventivamente no início de abril. O atleta do Verdão teve constatada a presença de uma substância proibida na amostra de urina coletado diante daquela partida contra o Misto, no dia 6 de março, pela Copa do Brasil. Contratado no início da temporada, o goleiro esteve presente em 16 partidas e sofreu 16 gols. Sérgio Badalotti, uma média de 1 gol por partida aí que o João Ricardo sofreu. Mas é legal isso aí, porque a alegação do Chapecoense na defesa foi de que havia uma substância, mas era uma quantidade tão mínima que não ocasionaria em doping. E parece que foi aceita. Se eliminaram a suspensão preventiva, é sinal de que ele vai ser absolvido. E o bom disso é que ele pode voltar ao mundo do futebol. Porque o que é pior de tudo quando acontece um caso desse, porque o cara tem que sair do mundo do futebol, ele não pode postar no site da Chapecoense, ele não pode treinar com o grupo, ele não pode viver o ambiente do futebol. Ele estava lá na sua cidade, acho que é Mariano Moro, no Rio Grande do Sul, isolado. Assim, o João Ricardo vai poder voltar ao convívio do clube, vai poder treinar, e aí é uma posição a menos. Porque se fosse confirmada a punição, a Chapecoense teria que contratar um terceiro goleiro. O Chape vem dando conta do recado, mas teria que contratar um terceiro goleiro. Com o João Ricardo, não precisa contratar. Então é bom, porque daí sobra as paias, as peles, para que se contratem outras posições que o time precisa, como zagueiro, como volante, como atacantes, até porque alguns estão indo embora. Então, tem que qualificar, e a missão da diretoria da Chapecoense nesse período da Copa América é analisar, avaliar o grupo criteriosamente. Quem não está comprometido, quem não quer jogar na Chapecoense, manda embora. Na Chapecoense não tem ninguém substituível, então manda embora e traga gente que quer honrar esta camisa aí que tantas alegrias já dá ao seu torcedor, mas esse ano aqui tá complicado.